Se ele se converter, perdoa-lhe. Meu irmão, minha irmã, ouvindo o Evangelho de Nosso Senhor, segundo São Lucas, capítulo 17, versículos do 1º ao 6º. O Evangelho de hoje trata de várias realidades. Podemos destacar ao menos 3 ideias importantes. Uma sobre como evitar o escândalo dos pequenos. A outra sobre a importância do perdão. E por fim, a necessidade de ter fé em Deus. A primeira chamada do Evangelho de hoje. Jesus vai dizer aos discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, porém devemos a todo custo evitá-lo. No nível da fé, significa aquilo que desvia a pessoa do caminho certo. Escandalizar os pequenos deve ser a razão pela qual os mais fracos se afastam, se desviam do caminho e perdem a fé em Deus. Quem os machuca, machuca Jesus. Esta passagem do Evangelho pode nos ajudar a dizer ao Senhor: perdão, Senhor, se de alguma forma, mesmo sem perceber, eu tenho sido uma pedra de tropeço para alguns, e que as palavras do Senhor, tenha cuidado, nos ajudem a ser vigilantes e prudentes. Na audiência de 14 de outubro de 2015, o Papa Francisco pediu perdão pelos pecados resultantes do escândalo. A palavra de Jesus é forte hoje, diz o Papa. Ai do mundo por causa dos escândalos. Jesus é realista e diz: é inevitável que os escândalos aconteçam, mas ai do homem que causa o escândalo. Eu gostaria, antes de iniciar a catequese em nome da Igreja, peço desculpas pelos escândalos que ocorreram em Roma e no Vaticano nos últimos tempos. Peço desculpas. Que tamanha lição de humildade nos deixa o Papa Francisco, que possamos seguir o mesmo caminho. O segundo convite, antes da ofensa, o perdão. Perdoe o irmão. O Senhor não fez teoria ao falar sobre o perdão. O mesmo da árvore da cruz nos deixou a mesma herança. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. O perdão e a reconciliação são uma das questões em que Jesus mais insiste. Diz Antony Blum, metropolita do Patriarcado de Moscou: não é que Deus não queira perdoar, mas se nós recusamos o perdão, colocamos em xeque o mistério do amor. Nós o recusamos e já não há no reino um lugar para nós. Não podemos ir adiante se não somos perdoados, e não podemos ser perdoados enquanto não perdoamos a todos que nos fizeram mal. Isto está perfeitamente claro, límpido e preciso, e ninguém pode imaginar que está no reino de Deus, a Ele pertencer, se permanece em seu coração a recusa de perdoar. Perdoar a seus inimigos é a primeira característica do cristão, a mais elementar. Se falhamos nisso, não somos absolutamente cristãos e ainda estamos errantes no ardente deserto do Sinai. Por fim, o último clamor da página deste Evangelho, protagonizado pelos discípulos: Senhor, aumenta a nossa fé. Mas em que consiste a fé? Conforme a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a fé é a garantia das coisas esperadas
e prova das coisas não vistas. A fé, dom gratuito de Deus, que devemos pedir continuamente como os discípulos, é tudo em nossas vidas como cristãos, porque nos dá uma luz que ilumina tudo. Pela fé, aprendemos a olhar para o mundo com os olhos de Deus. É a bondade e a misericórdia de Deus que permeiam tudo. Que hoje, em nossa oração pessoal com o Senhor, nós tenhamos a humildade para também dizer: Senhor, nós cremos, mas aumenta a nossa fé.